Olá! Começa agora o programa que lhe deixa por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Aracaju. Você sabe o que é taquigrafia? Como é usada na Câmara? A sua importância? No programa de hoje você vai tirar suas dúvidas sobre esse método de escrita. E no cartão de visitas, o médico e vereador Dr. Emerson do PT. No ar, o Câmara em Ação. Taquigrafia é um termo grego que define todo um método abreviado ou simbólico de escrita. Uma técnica de fundamental importância usada nos parlamentos municipais, estaduais e federal. Hoje a Câmara Municipal de Aracaju tem um quadro de 12 pessoas trabalhando. São taquígrafas. O que é taquigrafia? É escrever em símbolos. São sinais taquigráficos, como eu posso mostrar aqui. A população tem uma noção do que é esses símbolos taquigráficos. Existe hoje, vamos taquigrafar em plenário, uma pessoa entra, de outra em segmentos de várias pessoas. Para dar um exemplo, a primeira entra na abertura da sessão, depois ela retorna de novo. Dá uma sequência do que foi dito pelos parlamentares taquigrafado. Essa pessoa, ao retornar à sala, depois de seus 5 minutos, ela vai transcrever para o Word, no Word, em linguagem em português. Tá? Não em símbolo, não existe taquigrafia em sistema de informatização. São notas taquigráficas. A taquigrafia é usada nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e nas reuniões de comissões parlamentares. Sua função é primordial nas sessões solenes. Um bom taquígrafo legislativo, ele tem a capacidade de escrever as notas taquigráficas entre 110 a 150 palavras por minuto. A importância desse trabalho é justamente o apanhamento pessoal dentro de plenário, presencial. É fundamental, porque não existe hoje, apesar de toda a evolução no mundo tecnológico, um apanhamento taquigráfico feito informatizado. Ele é feito ainda à mão, um bloco e um lápis ou uma caneta. Quando a gente fala em termos de taquigrafia, ele rende a história do parlamento. A importância justamente da taquigrafia é registrar tudo o que acontece. Por exemplo, nós temos o Brasil, em 3 de novembro de 1988, ter feito a primeira Carta Magna do Brasil. Foi registrada. Dom Pedro manda o patriarca José de Bonifácio a Portugal trazer taquígrafo para o Brasil, ensinar taquigrafia para que fosse registrado tudo que era dito no parlamento. Então, tudo que é dito no parlamento, isso torna-se história do parlamento. Isso é o serviço de taquigrafia, porque sem esse registro, você não tem história. Não é uma gravação, não é um áudio. É transcrito, é escrito depois. Essa é a importância para a história, para que as pessoas depois possam ir nos arquivos do Legislativo e encontrar tudo aquilo que foi dito naquele período. No cartão de visita de hoje, mais um médico que ingressou na carreira política. Dr. Emerson está no seu 2º mandato consecutivo. Preocupado com a qualidade do atendimento médico, é um dos fundadores do curso de residência em dermatologia. E uma das suas bandeiras na Câmara é melhorar o atendimento público de saúde. Sou Emerson Ferreira da Costa, me considero natural da minha querida Propriá. Costumo dizer que a partir de Propriá conheci o mundo. Lá estudei no colégio diocesano, antes fiz o primário no educandário Nossa Senhora Auxiliadora, depois o ginásio no diocesano e vim para Aracaju aos 16, 17 anos para continuar meus estudos. Sou filho de João Gênito da Costa, que é servidor público federal, funcionário da SUCAM, Superintendência de Campanha de Erradicação da Malária, onde ele foi guarda da malária, foi inspetor e passou toda a vida trabalhando nesse local até quando se aposentou. Minha mãe, Maria de Lourdes Ferreira Costa. Estudei no Costa Silva, estudei no Ateneu e depois fiz durante 3 anos o curso de Engenharia Química e em seguida fui estudar Medicina, onde me formei na Universidade Federal de Sergipe em 1981. Depois fui fazer especialização, mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e em seguida fiz doutorado na Universidade Federal de São Paulo, na época Escola Paulista de Medicina. Tenho aqui na Universidade Federal de Sergipe também um vínculo muito grande. Entrei na Universidade Federal de Sergipe como técnico de laboratório em 1974
Depois que me formei, fiz concurso para professor, fui professor da Universidade Federal de Sergipe, onde já fui chefe de departamento, já fui colegiado de curso, já fui do conselho do CONEP, Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, coordenei projetos na Universidade Federal de Sergipe. Através de um trabalho construído por várias mãos, conseguimos criar o curso de residência em dermatologia, que está completando 7 anos aqui no nosso estado, um serviço que presta relevantes trabalhos para a população sergipana na área da dermatologia, e eu me sinto muito orgulhoso de ter sido fundador, criador dessa residência aqui no estado de Sergipe. Atualmente estou casado com Núzia Campos Nascimento Costa, brava companheira, adoro essa companheira, natural de Pirambu. Já estive casado antes e eu costumo brincar que eu tenho muitos filhos naturais e filhos adotados, mas todos filhos do meu coração, num total de 10 filhos, e tenho 12 netos. Eu tenho uma neta, a Sofia, que tem 2 anos de idade, a mais nova neta que eu tenho, e tenho um neto já na universidade, tenho netos do meu coração já formados, inclusive, num total de 12 netos. Sou médico, dermatologista, exerço a minha profissão plenamente, como é, mesmo em campanha eleitoral, mesmo no exercício do mandato, eu continuo fazendo essas coisas que gosto. Há alguns anos na minha vida também já acrescentei mais o fato de ser radialista. Nós temos o programa Fala Pra Mim, que hoje é na PRP, na rádio PRP, tanto AM quanto FM, aos sábados, das 7 às 9 da manhã. Nós já estamos com 6 anos de programa e, graças a Deus, um programa de grande aceitação e com credibilidade perante a população pela forma como procuramos produzir e fazer o programa, de modo imparcial, de modo ético e voltado a prestar serviço à comunidade na área de saúde, na área de cidadania, de educação, enfim, um programa que traga informações valiosas para a população. Estou vereador no 2º mandato e a minha experiência nesse primeiro 4 anos, nesse primeiro mandato, é uma experiência que me mostra, eu sempre me interessei pela política, sempre exerci a minha cidadania na sua plenitude e tinha uma concepção muito ruim da ação dos políticos, não da política. A política é algo indissociável da nossa vida, nós fazemos política o tempo inteiro. No exercício do mandato, eu pude verificar que o descompromisso com a cidadania, ele é muito maior do que o que imaginava no exercício da política. E olhe que hoje sou vereador, estou do lado, fazendo política, vivenciando isso muito mais do que antes e, infelizmente, eu não chego a outra conclusão que não essa. A política, e aí eu digo isso apelando para a população, que tome para si a responsabilidade de fazer essa mudança, porque não adianta esperar que a partir dos partidos políticos e dos políticos que hoje militam nesse país, que a gente consiga mudar esse paradigma, que a gente consiga mudar essa realidade. Eu digo, sem medo de errar, o compromisso dos políticos com a cidadania, ele não passa do discurso. Infelizmente, existe uma dissociação absurda, inadmissível, entre o discurso e a prática. E é preciso que a população mude essa realidade. E nós estaremos aqui 4 anos na oposição, mas uma oposição firme e ao mesmo tempo responsável. Nós não tratamos política como jogo de futebol. Nós tratamos política com responsabilidade. Sempre que entender que determinado projeto é interessante para a população, não terei dúvida em votar. E serei contestador de primeira hora do momento em que entender que a cidadania não está contemplada num projeto ou nas ações do parlamento. Então é dessa forma que encaro e isso que prometo com bastante segurança, não só para esse mandato, mas para enquanto cidadão
Emerson Ferreira da Costa estiver na política. Mais informações sobre a Câmara Municipal de Aracaju você assiste no programa de amanhã. E pode ainda rever essas e outras edições no site câmaradearacaju.com.br e pela rádio web tce.se.gov.br. Eu espero vocês. Até lá!